Que o amor de Deus Pai e a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo seja com você neste momento. Quem vos fala é o missionário Jonathan Fontes e eu quero trazer uma mensagem de Deus ao seu coração. Mas antes de darmos início, se você está vendo esse vídeo pelo YouTube, eu peço que você inscreva-se em nosso canal, ative o sininho das notificações para que você não perca nenhuma das mensagens que serão publicadas aqui. Ou se você está vendo esse vídeo através do IGVT no Instagram, peço que você também siga-me e acompanhe semanalmente as mensagens de Deus colocadas aqui também no Instagram. Agora, como parte introdutória da mensagem de hoje, eu quero te fazer uma pergunta. Você é amigo ou inimigo de Deus? Baseado nessa pergunta que acabei de fazer, nós vamos ler um texto que será o texto base para a ministração de hoje, que se encontra no livro de Naum, o profeta Naum, capítulo 1, do versículo 1 ao versículo 7, que vai nos dizer assim: Sentença contra Nínive, livro da visão de Naum, o Eucosita. O Senhor é Deus zeloso e vingador. O Senhor é vingador e cheio de ira. O Senhor toma vingança contra os seus adversários e reserva a indignação para os seus inimigos. O Senhor é tardio em irar-se, mas grande em poder e jamais inocenta o culpado. O Senhor tem o seu caminho na tormenta e na tempestade, e as nuvens são o pó dos seus pés. Ele repreende o mar e o faz secar, e mingua todos os rios. Desfalecem Bazã e o Carmelo, e a flor do Líbano se murcha. Os montes tremem perante ele, e os outeiros se derretem, e a terra se levanta diante dele, sim, o mundo e todos os que nele habitam. Quem pode suportar a indignação? E quem subsistirá diante do furor da sua ira? A sua cólera se derrama como fogo, e as rochas são por ele demolidas. O Senhor é bom, é fortaleza no dia da angústia, e conhece os que nele se refugiam. Na mensagem de hoje, nós vamos falar um pouco a respeito de uma cidade que se chamava Nínive, a capital da Assíria. Esta cidade, 100 anos antes deste profeta Naum profetizar juízo de Deus para com aquela cidade, um outro profeta chamado Jonas, aquele que foi engolido pelo grande peixe, porque não queria levar a mensagem de Deus a esta cidade chamada Nínive. Então, 100 anos antes de Naum, Jonas, após ter passado por aquela experiência de ter sido engolido por um grande peixe, como relata a palavra de Deus, ele foi e pregou, levou a mensagem de Deus para aquela cidade. Na ocasião, uma mensagem para que aquele povo se arrependesse dos seus pecados, para que aquele povo se voltasse para Deus. E de fato isso aconteceu. Porém agora, 100 anos mais tarde, Deus envia Naum, cujo nome significa consolo, mas neste momento ele foi incumbido de levar a mensagem de juízo de Deus. Deus agora não levou o profeta a Nínive
para que houvesse arrependimento, porque isso o Senhor já havia realizado por meio do profeta Jonas. Agora, por meio de Naum, ele anuncia que haverá juízo para aquela cidade de Nínive. Pois o Império Assírio era muito cruel. E quando ele invadia nações, povos, ele assolava, destruía de tal forma. E isso ele também fez contra Israel, o reino do norte, povo de Deus. E quando alguém fere o povo de Deus, a ira de Deus se acende. A ira de Deus se levanta. E esse povo que no passado foi levado à palavra de arrependimento, e de fato aconteceu um arrependimento, mas anos mais tarde aquele povo se engrandeceu e se voltou contra Deus. Continuou com as suas maldades, com as suas crueldades. E agora esse povo estava totalmente longe, afastado de Deus. Esse povo que havia sido convidado para ser amigo de Deus, para estar perto de Deus, para obedecer os seus mandamentos, para obedecer os seus preceitos, agora estavam vivendo segundo os seus próprios conceitos, as suas filosofias, ideologias. E na verdade, esse povo se tornou inimigos de Deus. Por isso que eu fiz a pergunta na introdução desta mensagem: você é amigo ou inimigo de Deus? Sim, porque aqui no texto nós vamos ver que o Senhor, que é um Deus todo-poderoso, nos versículos 2, 3, até o versículo 6, vai falar da grandeza de Deus, do poder de Deus e de como Deus, ele é um Deus de juízo. Nós ouvimos falar muito que Deus, ele é amor. De fato, a essência de Deus é amor. Mas lá no livro de Salmos tem um versículo que diz que a base do trono de Deus é a justiça. Então Deus, ele sempre vai primar pela justiça. E diz aqui no versículo 3 que Deus, ele não inocenta o culpado. Então, diante desse cenário, o profeta Naum, na cidade de Nínive, profetizando o juízo de Deus. Este povo que outrora havia se arrependido, se achegado a Deus, agora estava longe, afastado de Deus, vivendo uma vida que desagradava a Deus. Uma vida de crueldade, uma vida cheia de maldade, cheia de iniquidade. E aqui no versículo 2 e no versículo 3 vai nos dizer assim: o Senhor é Deus zeloso e vingador. O Senhor é vingador e cheio de ira. O Senhor toma vingança contra os seus adversários e reserva indignação para os seus inimigos. O Senhor é tardio em irar-se, mas grande em poder, e jamais inocenta o culpado. O Senhor tem o seu caminho na tormenta e na tempestade, e as nuvens são o pó dos seus pés. Mas atente bem para o versículo 2. O Senhor toma vingança contra os seus adversários e reserva indignação para os seus inimigos. Essa é a paga, é a recompensa para aqueles que se opõem contra Deus. Com isso, com este cenário, compreendendo um pouco o contexto destes 7 versículos que nós acabamos de ler, trazendo para os nossos dias,
É notório que as pessoas, as nações, elas têm se rebelado contra Deus. Elas têm se colocado na posição, assim como essa cidade chamada Nínive. Uma cidade cruel, uma cidade inimiga de Deus. As pessoas têm desprezado Deus nos dias de hoje. As pessoas têm rejeitado Deus, têm rejeitado Jesus Cristo. Fala-se muito em Deus, na verdade, mas negam a eficácia do sacrifício de Jesus Cristo na cruz do Calvário. As pessoas não querem acreditar que Jesus Cristo é o único e suficiente Salvador do mundo. Sabe por quê? Porque as pessoas não querem deixar o seu pecado. Essa é a verdade. As pessoas não querem abandonar os seus pecados. As pessoas não querem serem transformadas pelo poder de Deus. As pessoas querem continuar vivendo segundo os seus próprios conceitos, segundo as suas próprias ideologias. Muitos até criam religiões baseado na sua própria vontade. E essas pessoas têm se tornado inimigas de Deus. Mas eu quero dizer que a vontade de Deus não é a sua destruição. A vontade de Deus é que todas essas pessoas venham ao arrependimento. É que essas pessoas se voltem de fato para Deus e queiram ser transformadas pelo poder do Espírito Santo. É necessário o arrependimento. É necessário sermos transformados. O homem, depois que o pecado entrou no mundo, nunca mais ele conseguiu voltar ao estado original. O homem por si só, ele não consegue ter um relacionamento com Deus. Por isso que ele enviou Jesus Cristo, para que os nossos pecados fossem apagados, fossem pagos pelo sangue de Jesus. E nós pudéssemos hoje ter um relacionamento com Ele. E é importante que as pessoas acreditem nisso e queiram esse arrependimento, queiram se achegar a Deus, porque como eu li aqui no versículo 2, a ira de Deus, a vingança está reservada para os inimigos de Deus. Todos aqueles que insistem em se opor contra Deus, todos aqueles que insistem em desagradar a Deus, em zombar, escarnecer de Deus, como muitos têm feito, todas essas pessoas vão provar da ira de Deus. Sabe? Com Deus não se pode brincar. Nós temos visto aí a grande quantidade de coisas terríveis, coisas horrendas que as pessoas têm feito contra Deus. Como as pessoas têm zombado de Deus. Como as pessoas têm tido Deus como chacota. Só que, assim como nós lemos aqui, a ira de Deus, ela virá contra todos os seus inimigos, contra todos aqueles que se levantam contra Ele, contra todos aqueles que não querem ter um relacionamento com Ele. Mas Deus está convidando você a ter um relacionamento com Ele, a se arrepender dos seus pecados, a querer viver uma nova vida.
É simples. Olha ao seu redor e veja como as nações têm vivido longe de Deus. O pecado se alastrando, as maldades se multiplicando, a violência, as injustiças. Tudo isso porque as pessoas estão longe de Deus. Porque Deus é a verdadeira justiça. Porque Deus é a nossa paz. Então, Ele convida você neste momento a se arrepender dos seus pecados, a se voltar para Ele, para que assim os seus pecados sejam perdoados. O sangue de Jesus venha te purificar e você venha se tornar aceitável a Deus. E no versículo 7, se do versículo 1 ao versículo 6, eu falei a respeito da justiça de Deus, da vingança de Deus, de como a ira de Deus virá sobre aqueles que se opõem a Ele. No versículo 7 vai nos dizer que o Senhor é bom, é fortaleza no dia da angústia e conhece os que nele se refugiam. O Senhor sabe e conhece todos aqueles que confiam no seu nome. E para estes que confiam no bom nome de Deus, no nome de Jesus Cristo, Ele tem reservado a sua bondade, a sua misericórdia. Ele tem reservado fortaleza, refúgio no dia da angústia. E é isso que Deus Ele quer fazer na sua vida. Ele quer te dar proteção. Ele quer que você desfrute da sua bondade. Não porque nós mereçamos alguma coisa, porque diante de Deus, na verdade, nós não merecemos nada, mas Ele nos ama de tal forma que Ele exerce a sua bondade para com o seu povo, para aqueles que confiam no seu nome. Ele faz isso e Ele deseja fazer isso na sua vida. Por isso que nesta mensagem, o Espírito Santo de Deus te convida para que você volte-se para Deus, aceitando Jesus Cristo como Senhor e Salvador da sua vida. Não queira seguir o que a sociedade tem imputado como verdade, que tem pregado que Deus não é bom, que Deus até não existe. Mas acredite na veracidade da palavra de Deus. Acredite que verdadeiramente Deus, Ele é o Todo-Poderoso. Ele é Senhor, Ele é o Rei dos Reis. E Ele quer ser o Senhor da sua vida. Ele quer ser o teu amigo. Mas eu já vos adianto que não é uma amizade como você tem com o seu vizinho, talvez, com o seu melhor amigo. Não é esse tipo de amizade. Porque a amizade que você tem com o seu vizinho, que você tem com o seu amigo, é uma amizade igualitária, onde você e o seu amigo estão no mesmo nível. Mas em se tratando de Deus, nós podemos ter uma amizade sim com Ele, mas Ele não deixará de ser o Rei dos Reis e o Senhor dos Senhores. E em se tratando disso, há uma necessidade de reverência, de temor, não no sentido de medo, mas de reconhecimento que Ele é superior a nós, que Ele merece ser honrado, respeitado, que Ele merece a nossa devoção, a nossa adoração, a nossa obediência à sua palavra. É neste sentido. E se você deseja fazer isso agora, aceitar a Jesus Cristo como o Senhor e Salvador da sua vida, feche os seus olhos e repita assim comigo: Pai, eu recebo o teu Filho amado Jesus Cristo
como Senhor e Salvador da minha vida. Escreve o meu nome no livro da vida e ajuda-me a viver uma vida santa e irrepreensível diante dos teus olhos. Sustenta-me na sua presença e transforma todo o meu ser para o louvor da tua glória. Continue com seus olhos fechados, eu vou orar por você. Pai, bendito seja o Senhor, Criador dos céus e da terra, que levou esta mensagem a este coração neste momento. Que o Senhor possa abençoar esta vida, guardar e livrar das concupiscências deste mundo, de tudo aquilo que o mundo tem oferecido para que as pessoas possam se distanciar de Ti. Mas que, pelo contrário, essas pessoas possam se achegar mais a Ti e permanecerem em Sua presença, obedecendo a Tua palavra, agradando ao Senhor, em nome de Jesus Cristo. Assim como na oração de Jesus, eu também menciono neste momento, Pai, o Senhor não vai tirá-las do mundo, mas eu peço que o Senhor livre-as do mal, em nome de Jesus Cristo. Eu abençoo a sua vida pelo poder que há no santo nome de Jesus Cristo. Amém. Eu quero agradecer a sua atenção. Que Deus abençoe a sua vida, abençoe a sua família, em nome de Jesus Cristo. Compartilhe esta mensagem com aquelas pessoas que você ama, com seus amigos, com seus familiares, ajudando-me a propagar o Evangelho de Jesus. Até o próximo vídeo.